olá, bom dia. Estamos aqui para mais um programa deste que é o nosso e vosso canal Gospel Conversation. E hoje temos a presença de uma pessoa especial, a presença do pastor Valdemir Tomás, que irá nos ajudar naquilo que é a compreensão do assunto de hoje, que na verdade é a continuação daquilo que começamos na semana passada. Hoje iremos tratar sobre o Evangelho no século XXI e temos por contribuição deste assunto a presença do nosso convidado. Seja muito bem-vindo e esteja à vontade para poder responder e transmitir para casa aquilo que é o conhecimento a respeito do assunto. E para começar a abertura do nosso programa, eu tenho uma questão de partida e é a seguinte: o que é o Evangelho? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja em que horário este vídeo te encontrar, obrigado pelo convite especial a todo o programa, direção do Gospel Conversations. Vamos naquilo que é o assunto aqui em causa, o Evangelho nos dias atuais ou no século XXI. Bem, nós precisamos entender primeiramente o que é o Evangelho. Na verdade, a Bíblia fala-nos em Marcos 16:15. Se nós verificarmos, vamos ver que a Bíblia diz que ide ao mundo pregar o Evangelho a toda criatura e quem crê será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Nós devemos entender que o Evangelho é a pronúncia das boas coisas. O Evangelho é a mensagem de boas novas. E fazendo uma aplicação, dizendo que o Evangelho, essas boas novas, nos dias atuais, ainda consiste no mesmo princípio que a Bíblia fala lá em Isaías 9:6. Vamos só verificar, a Bíblia fala no livro de Isaías, no seu capítulo 9, o versículo de número 6, diz assim o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ou seja, o Evangelho, naquilo que conseguimos obter desta resposta, é o anúncio de boas novas e o anúncio da salvação por meio de Cristo Jesus. Amém, exatamente. E como caracterizaria o Evangelho nos dias atuais, ou seja, nos nossos dias? Como poderia, em volta daquilo que consegue observar, como poderia caracterizar o Evangelho? Será que temos aceita? Será que o ser humano, desde o seu processo de evolução, será que deixou de olhar o Evangelho pela mesma característica que conseguimos obter da resposta do que é o Evangelho? Prontos, nós quando falamos do século XXI ou dos dias atuais, não querendo fugindo do tema, mas existem N perguntas sobre o século XXI, como por exemplo, existem N pontos a ser visto, como por exemplo a ansiedade, nervosismo, o mediatismo. Então são esses fatores do século XXI que às vezes visam atrapalhar a essência daquilo que outra hora começou muito antes do século XXI. Porque se nós verificarmos no texto que nós lemos em Isaías 9, é uma promessa que Deus faz a todos os seus filhos. Um menino vai nascer para restabelecer a esperança, para voltar à alegria. Um filho vai ser dado entre vós. O seu nome será maravilhoso. Se nós vemos isso, por causa da ansiedade de hoje, do mediatismo de hoje em dia, não podemos invalidar aquilo que Deus já começou a falar desde o princípio. Okay. Porque os séculos mudam, mas o Deus não muda. Ele é imutável. Hoje nós estamos no dia 20 de janeiro de 2024. Amanhã provavelmente que vai mudar. Mas Deus não muda.
ele não muda. O Evangelho ainda continua sendo o poder de Deus para todos aqueles que creem. Amém. Segundo nesta compreensão que podemos obter e muito bem explicada, que existem esses fatores que que frisou primeiramente, né, que têm sido pontos, né, que têm atrapalhado a visão daquilo que é o Evangelho, que já foi instituído por Deus, porque o Evangelho não é algo que o homem decidiu criar ou desenvolver, mas foi o próprio Deus que estabeleceu o Evangelho. Amém. E nisto, de que forma é que poderíamos compreender por que que o homem tem levado o Evangelho, ou por que que muitos homens têm levado o Evangelho de forma indiferente, ou o mundo tem levado o Evangelho de forma indiferente? Pergunto isso porque hoje em dia nós pregamos a palavra de Deus, mesmo dentro da igreja, ou seja, de membros que constituem uma igreja, muitos deles ainda olham o Evangelho como de uma forma indiferente, ou seja, não acreditando na realidade do próprio Deus, que noutrora, como Isaías bem frisou e o texto passado também, que Deus é o mesmo, ou seja, o Deus que fez o que fez no passado, Ele pode fazer no presente, se assim for da vontade dele. A temática aqui em causa, que muitos líderes, né, hoje em dia, pastores, ministros do altar e todo mundo mais, colocam o Evangelho de uma forma para beneficiar-se a si mesmo. Por isso é que visa a essas alterações, como por exemplo a não resposta. Muitos crentes pensam que se eu entrar numa igreja, Jesus me ama, e eu fazendo as minhas coisas, levando a minha vida, as coisas vão acontecer. O mesmo Deus que falou, o mesmo Deus que vai realizar. Mas nós temos que entender que o Evangelho, a essência do Evangelho desde sempre, foi a transformação da pessoa. Amém. Até o próprio Abraão, se nós vemos o Abraão, quando lhe chegou o Evangelho, chegou-lhe a oportunidade para a transformação. Porque Deus lhe disse: sai da tua parentela, da tua casa, e eu vou te levar. Nós percebemos que nesse processo de Deus tirar a Abraão da sua parentela e de lhe levar para a terra em que Deus havia lhe prometido, muitas coisas começaram a acontecer na vida de Abraão. Muitas coisas. Nós estamos a ver que hoje em dia, né, temos um texto com base o que nós estamos a viver aqui no nosso ministério, Nova Jerusalém. Temos um texto em base, que é o Gênesis 22, quando Deus pede a Abraão Isaac. Sacrifício. Ele teve que fazer. O Evangelho ainda continua sendo o mesmo. O mesmo Jesus que falou para os discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. O Evangelho continua sendo o mesmo, só que muitos líderes têm a não incumbência de se anegar a si mesmo. Preferem abraçar, usar o Evangelho de uma forma e a cruz para os seus próprios benefícios. Mas o Evangelho ainda continua sendo o mesmo. A demonstração do poder de Deus e a transformação. Ou seja, os homens querem a parte da manifestação do poder de Deus em suas vidas e não a parte a parte de que eles mesmos têm que dar um sacrifício para que provem ou para que mostrem a Deus que querem isso, porque Deus, na explicação que conseguimos ter agora, Deus requer do homem um sacrifício. Certo. Para que o homem prove a Deus que quer que Deus faça, ou seja, que Deus manifeste o seu poder sobre a vida dessas pessoas. Não, Mauete, um momento. Deus sabe de todas as coisas. Amém. Deus sabe de todas as coisas. É um princípio que Deus me fez entender. Ele sabe de todas as coisas. Nesse exato momento, estamos aqui no estúdio, estamos aqui, não é? Estamos nessa graça. Deus já sabe o que vai acontecer posterior. Certo. As pessoas lá em casa que estão a ouvir, tudo, Deus já sabe o que vai acontecer. Então, o provar não é para Deus, porque Deus já sabe. O provar é para ti mesmo.
Por isso é que Jesus Cristo disse, negue-se a si mesmo. Porque Jesus já fez a parte dele. Jesus já fez a parte dele. Então, o provar é para ti mesmo. Amém. Lá em casa, o provar é para pra você ti mesmo. Ouviram? O provar é para cada um Sim, de nós. cada Porque um de Deus nós. já sabe de todas as Deus já coisas. sabe todas as Assim como Ele é omnisciente. Por isso a Bíblia diz isso. A Bíblia também vai dizer categoricamente que se conhecermos a verdade nos coisas. libertará. Será que temos percebido isso? Porque parece que quanto mais o homem há avanços de desenvolvimento humano, mais vulnerável o homem está em buscar autodestruição. Como é que podemos explicar isso? Ou como é que podemos esclarecer isso? Porque a Bíblia diz que conhecer a verdade e ela nos libertará. Mas parece que quanto mais o homem tem um avanço, não só naquilo que é a questão econômica, social, quanto mais o homem recebe informação, e até hoje temos, né, os nossos smartphones, temos muitas vias, mas quanto mais o homem tem mecanismo para conhecer, mais se destrói. Isso não bate muito certo. Nós temos que entender que a verdade ela é uma pessoa. Ok. A verdade é uma pessoa. Sendo a verdade uma pessoa, nós temos que entender que nós devemos nos pautar na verdade desta mesma pessoa. Porque existem coisas que aos nossos olhos parece ser a verdade. É uma verdade. Nós estamos aqui, é uma verdade. Sim. É uma verdade, nós estamos aqui. Sim. Amém, é uma verdade. Então, mas a verdade em que nós devemos nos basear é como ela sendo uma pessoa. E é a pessoa de Jesus. É a única verdade em que nós podemos nos basear. Por quê? Porque por isso é que há um texto lá na Bíblia, no Antigo Testamento. Davi disse, uns confiam, Senhor. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Uns confiam, Senhor, em carros, cavalos, mas eu confiarei simplesmente em si. Por quê? Porque existem coisas, a ciência, se você não tiver o cuidado, a ciência depois acaba por te dar uma segurança como algo exato, mas a ciência não é exata. A única verdade a nós nos asseguramos é a verdade da palavra, a verdade de Jesus. Por isso é que muita gente se assegura em seus próprios caminhos, fazem o que querem e como querem. Mas nós devemos entender que o que nós devemos fazer tem que ser à vontade, o que está escrito na palavra, para agradar o Deus que nos concedeu essa verdade. Amém, amém. Muito bem respondido e conseguimos estar esclarecidos quanto à verdade que a Bíblia se refere, que é a pessoa de Jesus Cristo. Porque não há outra, porque ele próprio também se apresentou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E na sua ótica, o que podemos trazer ou colocar, né, para explicar o que é em falta para que o Evangelho seja compreendido, ou para que as pessoas compreendam o Evangelho no seu real propósito. Nós que levamos, de um modo geral, o que é em falta, tanto para aqueles que levam, transmitem e tanto para aqueles que recebem. Nós que levamos, vou começar, nós que levamos, é necessário mais renúncia da nossa parte. Mais renúncia. Nós estamos a falar de um tema, não querendo fugindo da pergunta. Vou começar só para nossos ouvintes aí em casa, aos nossos telespectadores aí em casa, os que acompanham a página Gospel Conversation, só para terem aqui uma noção. É que quando vai se falar de renúncia, nós pensamos logo, principalmente nós jovens, que vamos deixar de ser jovem. Por exemplo, quando estou a pregar o Evangelho a jovens que amam festa, amam balada, amam discoteca, amam festa, noites, eles amam. E eu quando vou pregar o Evangelho, eu digo, você não vai deixar de ser jovem. Você não vai deixar de ser jovem. Porque há uma ideologia em que eles concebem é que todo mundo que abraça a cruz de Cristo, se é jovem, torna-se velho. E se é velho, é um maluco. Há uma ideia, essa é a ideia que o mundo afora
tenta compreender. Mas nós devemos entender que é necessário que, por parte de nós que vamos levar, que haja uma renúncia total. E por parte daquelas pessoas que vão receber, que haja uma sinceridade. Ou seja, Deus atende a sinceridade do coração. E não simplesmente a gente pensar que não, ou de dizer por dizer em palavras vazias, não, eu aceito, ou eu quero. Mas se de forma sincera a gente confessar a Deus, né, ou professar o nome de Deus, que buscamos a Ele e aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, assim o Senhor nos receberá. Mas é preciso que nós também demonstramos passos. Porque o próprio Jesus, ele carregou a cruz. Ele disse: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Toma a sua cruz. Ele não especificou pastores, evangelistas, apóstolos. Não, ele disse em geral: tome a sua cruz e siga Jesus. Ok, muito obrigado pela contribuição do assunto e gostaríamos que deixasse um conselho ou um apelo para as pessoas que eu creio que muita gente ou quase toda a gente tem conhecimento de que existe o Evangelho, porque até nós quando andamos pelas ruas ou aquelas pessoas que nos conhecem dizem: não, ele é da igreja, mas a gente muitas das vezes não se apresenta como cristão. E eu fico chateado quando muita gente diz da igreja, porque a igreja é um templo ou um lugar físico. É 4 paredes. É 4 paredes, mas nós não somos da igreja, nós somos de Cristo. Porque em torno daquilo que o mundo tem considerado o cristianismo como uma religião. E eu, em meio ao estudo que eu fiz, em torno das religiões, o cristianismo é o único que apresenta o evangelho. Então logo nós não estamos numa religião. A religião é, sem desprimorar, né, os outros, mas a religião é aquela parte. Nós que seguimos a Cristo, tomamos o Evangelho porque é o anúncio da pessoa de Cristo. Então nisto queremos que deixe, para, não só para nós, mas para as outras pessoas, algum apelo para que eles possam, né, abrir as suas visões para aquilo que é o Evangelho e deixarem de pensar noutra hora, como eu expliquei agora, sobre o que é o Evangelho. O conselho que eu vou deixar é que nós devemos abraçar a cruz, porque a cruz ela não é um conto de fábula, a cruz ela não é um blá blá blá, não. A cruz ela é real, ela é existente. Nós devemos abraçar a cruz e seguir de facto Jesus, porque o que nos falta mesmo é atitude de renúncia. Então o meu conselho para cada um de nós é que haja mais renúncia. Haja mais renúncia da nossa parte e posterior abraçarmos a cruz de Jesus, a cruz do Calvário. Amém. Sei que o processo de renúncia não é fácil, mas esse é o apelo que deixamos para vocês, para mim também, para nós. Esse é o apelo, que haja renúncia, porque sem isso nós não conseguiremos deixar, né, aquilo que nos atrai ou nos prende para seguirmos ou abraçarmos a cruz. Porque quando houver renúncia, aí nós com toda a convicção vamos saber nos posicionar. Porque se você não saber como se posicionar como filho de Deus, chegará um tempo em que os falsos vão saber se posicionar como filho do diabo. Então, o que falta para nós, após a renúncia, é o posicionamento. Se acha muito bem, por vezes não nos vejam com a Bíblia nos braços, mas a palavra está dentro de nós. E com as nossas vidas nós demonstramos que verdadeiramente nós carregamos a palavra de Deus. Após a renúncia, veio um posicionamento. Amém. Hoje ficaremos por aqui. Acredito que ainda haverão oportunidades para retratarmos sobre o tema ou outras temáticas que nos ajudarão a transmitir aquilo que é a palavra das boas novas, que simplesmente não são palavras, mas
testificam e transmitem vida e renovação, como bem foi aqui aprendido hoje. E dizer ao pessoal que continuem ligados ao programa, continuem a seguir, a partilhar a mensagem com quem ainda não teve a oportunidade de conceber, não só por nosso canal, mas por outras vias de transmissão do Evangelho. Hoje tivemos aqui a presença do pastor Valdemir Tomás, que nos ajudou a compreender o assunto daquilo que é o Evangelho no século XXI. Sei que há muitas coisas para se dizer, porque o século XXI é o período em que, de forma histórica, marcou-se ou pautou-se por muita coisa boa e também muita coisa má. E aquilo que nós queremos retratar são as coisas mais para podermos melhorar, porque é o que Deus espera do homem, não a sua destruição, mas o seu melhoramento, ou seja, o seu desenvolvimento sadio naquilo que é o seu propósito. Por isso, o Senhor estabeleceu ou deu-nos a possibilidade de conhecermos o Evangelho, que é a sua palavra. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Estamos na sessão número... Nós estamos na sessão 16. Okay. Essa é a sessão 16. Nós queremos... quase que apanharam-me, porque eu estava muito mais preocupado em terminar o programa. Ficamos por aqui, família. Já sabem, um programa é nosso e vosso, muito mais vosso, porque nós só fizemos por causa de vocês. Continuem ligados, subscrevam-se no canal. Partilhem, comentem. Temos materiais eletrônicos de gravação para aqueles irmãos que têm também, como nós, um canal em que há passagem de informação. Temos microfones como estes que estão aqui, temos microfones lapela. É só entrar em contato com o número que vai estar ali no rodapé e poderão adquirir. Até a próxima semana e fiquem ligados, aguardem até a quarta-feira que teremos disponível para vocês o nosso programa de hoje.